Olá, que Jesus nos ilumine. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. Um dos maiores problemas da atualidade é a questão das drogas. E o nosso tema de hoje é drogas. Por que não entrar nessa? Para conversar conosco, convidamos Enio Francisco, psicólogo, participante da Associação Espírita Haja com Jesus, em Goiânia. Seja bem-vindo, Enio. Olá, Renato. Muito obrigado. Prazer. Enio, nós começamos com uma pergunta direta. O que são drogas? Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, Renato, toda substância que depois de utilizada, ela altera o sistema nervoso central, provoca mudanças no organismo e alteração no comportamento, essa substância é considerada droga. Certo. A bebida alcoólica, então, nessa visão, ela que é tão disseminada na sociedade nossa, ela é considerada como uma droga? A bebida alcoólica, porque as drogas são classificadas da seguinte forma: drogas depressoras da atividade cerebral, estimuladoras e perturbadoras da atividade cerebral. A bebida alcoólica, ela está entre as drogas depressoras da atividade cerebral e, no meu ponto de vista, a bebida alcoólica é considerada uma das piores drogas que tem, uma das drogas mais potentes, que mais tem causado danos à nossa sociedade. E por que você chegou a essa avaliação, essa conclusão? Olha, nós chegamos a essa avaliação em função do número de famílias, né, que se desagregam em função do uso abusivo da bebida alcoólica, acidentes, né, e além do mais, a bebida alcoólica é uma droga que faz parte do grupo das drogas lícitas. Assim sendo, qualquer pessoa tem acesso a ela, independente se tem ou não tem dinheiro, né? Por esse motivo, ela tem provocado tantos danos à nossa sociedade. Por falar em bebida alcoólica, o que pensar da frase "eu bebo socialmente"? Essa é uma frase muito utilizada, né? Mas que tem que ser assim, bastante questionada, porque cada indivíduo ele possui um limite próprio, né, em relação ao seu organismo, uma tolerância para a bebida alcoólica. Então, às vezes, ele acredita que bebe socialmente, mas essa bebida social que ele acredita, que utiliza, ela gera consequências no grupo social no qual ele está inserido. Ela gera um sofrimento dentro do grupo familiar. Então, essa onda de beber socialmente, ela não é bem como as pessoas imaginam. Nesse patamar aí, a pessoa que se utiliza da bebida e que ele acha que a tolerância dele seria de um copo, o organismo dele vai sempre manter essa tolerância ou a tendência é ele se acostumar com esse nível e aumentar a dosagem? Olha, a tolerância orgânica, ela funciona da seguinte forma. O indivíduo, ele toma uma lata de cerveja, né? No primeiro momento, ele já tem alteração do sistema nervoso central. À medida que o tempo vai passando, o organismo vai desenvolvendo essa tolerância e ele chega àquele ponto de acreditar que agora ele está bom para beber, porque ele consegue tomar 10, 12 latas de cerveja e na visão dele ele não fica nem de fogo, né? Então, à medida que o organismo vai desenvolvendo tolerância, ele vai aumentando a quantidade de substância para alcançar os mesmos efeitos, né, prazerosos anteriores. Aí chega um determinado momento em que ele desenvolve a dependência química, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, aí uma quantidade mínima de substância química já é o suficiente para deixá-lo embriagado durante um tempo bastante prolongado. O organismo dele vai sentir falta desse consumo? Se ele passar por um período de abstinência, ele vai sentir também ou não? Sim, mas aí o organismo ele passa a sentir falta da substância quando está caracterizado, né, um alcoolismo, tá? Porque quando o indivíduo ele é diagnosticado com essa doença do alcoolismo, quando ele suspende o uso, ele deixa o uso ele entra em abstinência, naturalmente ele entra numa síndrome de abstinência. Então ele passa a sofrer ele passa a ter sofrimentos psíquicos e físicos, né? E esse sofrimento naturalmente leva a pessoa a buscar outras doses para resolver esse problema do ponto de vista físico. Na atualidade, quais são as drogas mais pesadas que estão sendo usadas e as suas consequências, que você calcula, Enio?
Olha, na nossa experiência clínica e também no nosso grupo de apoio, né, no nosso grupo espírita, que trabalha especialmente com as dependências químicas, a droga considerada pesada hoje aqui para nós e que tem causado grandes danos é o crack. O crack. O crack. E ele é composto de quê, basicamente? O crack ele é um subproduto da cocaína, né? A cocaína ela é a eritixilon-coca e o crack é um subproduto dela, né? Porém, com uma diferença muito grande. A cocaína é uma droga bem mais cara. Hoje existem até drogas, cocaínas mais trabalhadas, como a escama de peixes e outras, né? E o crack é um subproduto, porém, assim, bem mais barato e bem mais potente do que a própria cocaína. E por que ele seria mais barato? Olha, o crack, né? Ele é uma droga... É porque ele é misturado com outras Exatamente. coisas? Ele é uma droga misturada e no início ele é uma droga que... O início, né, do uso se deu nos Estados Unidos, mas quando chegou no Brasil, o crack ele era uma droga que era utilizada por moradores de rua, né? Uhum. Essas pessoas que vivem por aí nas praças sem ter um lar, né? Hoje o crack, ele, vamos dizer assim, ele alcançou todas as camadas da nossa sociedade, independente de ser, porque ele tem um poder de viciação muito forte. Qual é a consequência no organismo? Olha, a consequência no organismo é o seguinte, o indivíduo, ele provoca perfurações no tecido cerebral, né? Problemas gravíssimos de pulmão, enfim, em todas as partes do nosso corpo, o crack ele consegue lesar o indivíduo. Já seria grave se a consequência fosse apenas essa, né? Mas no conceito espírita, nós sabemos que o alcance é muito maior. Espiritualmente, qual é o alcance de consumo de uma pessoa que faz uso de droga? Que tipo de problemática que ele estaria sujeito? No Livro dos Espíritos, na questão 459, o Allan Kardec ele pergunta, né? Se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E os espíritos respondem, né, que a esse respeito, eles influenciam muito mais do que possamos imaginar. Influenciam de tal modo que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Sendo assim, o indivíduo que faz uso de substância química psicoativa, naturalmente ele se insere num contexto de obsessão. Ele utiliza aqui e satisfaz a necessidade de alguém desencarnado. De muitos outros, né? De muitos outros, né? Em outro plano da vida. Então, o primeiro prejuízo é o processo obsessivo, né? Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Conversamos hoje com o nosso amigo Enio sobre drogas. Por que não entrar nessa? Enio, nós estávamos falando sobre a relação droga e obsessão. Você pode aprofundar um pouco mais esse assunto? Eu tenho a impressão que a pessoa que está nos assistindo neste momento gostaria de expandir um pouco mais esse conceito para ter uma noção melhor do que nós estamos tratando. Ok. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele no capítulo Forças Viciadas, ele mostra a situação de um indivíduo que está saindo, né, de dentro de um bar e chama a atenção de André Luiz o fato daquele indivíduo estar totalmente envolvido por uma entidade espiritual que, segundo André Luiz, assemelhava-se a um povo gigante que estava ligado a ele, né? Então, nós sabemos o seguinte, que quando nós passamos para o plano espiritual, na realidade, nós continuamos sendo, do ponto de vista moral, exatamente aquilo que somos aqui na Terra. Então, o indivíduo que desencarna em função de uma overdose, uma pessoa que desencarna em função de um problema relacionado ao alcoolismo, ao tabagismo, esse indivíduo ele não perde a vontade de usar a substância uma vez no plano espiritual. A fraqueza que ele tinha aqui, ele continua com ela, é patrimônio dele. Exatamente. Ele mantém os desejos, né, íntimos dele no plano espiritual. Então, como é que esse indivíduo, vamos dizer assim, como é que ele satisfaz essa necessidade de usar as substâncias? Se não desenvolvendo mecanismos de estabelecer relações psíquicas com as pessoas que estão no plano material, influenciando essas pessoas ao uso de substância, ou se achegando a pessoas que já estão fazendo uso dessas substâncias, né? Então, a relação entre plano material e plano espiritual, em se tratando de uso de substâncias químicas psicoativas, é extremamente intensa. Tendo início aí numa obsessão simples, né, ou numa influenciação leve, chegando mesmo a um ponto de subjugação moral e subjugação moral e corporal, né? Tem uma passagem também no livro Sexo e Destino, do André Luiz também, onde nós temos aquela passagem do Cláudio, que é subjugado também por um irmão, onde sugestiona para ele que ele queria beber. Um desencarnado com o encarnado. Como que o desencarnado estaria na condição de absorver aquilo que é substância líquida, que é matéria, que ele está ingerindo naquele momento? Como é que seria isso? Bom, na realidade, né, o encarnado, ele representa para o desencarnado como se fosse um caneco, né, um grande caneco. Porque à medida que o indivíduo ele vai se alimentando dessa substância química, né, e alterando o seu sistema nervoso central, os espíritos sugam, eles utilizam dos vapores etílicos para satisfazer as suas necessidades no plano espiritual. Nessa obra que você citou, de André Luiz, né, ali foi uma situação que, naturalmente, nós poderíamos compreender como sendo assim, uma situação que não teria problema nenhum. O indivíduo chegou em casa, o Cláudio chegou em casa, né, estava ali lendo o seu jornal, a sua revista, e de repente eram duas entidades, a primeira chegou, o influenciou para tomar uma dose de uísque, né? Naturalmente o outro também chegou e o influenciou, e aquelas duas doses iniciadas naquele momento, aparentemente sem maiores problemas, levou o Cláudio a um grande desequilíbrio do ponto de vista psíquico, principalmente no campo da sexualidade, né, onde ele atentou contra a sua própria filha. Até André Luiz faz uma avaliação, né, que ele estava vendo duas doses para 3 entidades. Né? Exatamente. Muito bem. Qual é o papel da família para a prevenção e a recuperação de dependência química? Bom, o que nós percebemos, Renato, é que existe no nosso país uma cultura da drogadição. Né? É muito natural as pessoas chegarem lá no nosso grupo assim, extremamente preocupados porque o filho está fazendo uso de uma substância química, como a maconha, por exemplo. Aí o pai, ele chega naturalmente e diz, olha, eu não admito isso na minha família, porque na minha história ninguém da minha família usava drogas. Então eu não aceito o meu filho fazer uso de drogas, de maconha. E quando você começa a fazer uma entrevista e você começa a perguntar para aquele pai se ele faz uso de bebida alcoólica,
Aí o pai, de uma forma muito orgulhosa, costuma responder o seguinte: é claro que sim. Eu trabalho a semana toda, no final de semana, é mais do que direito tomar a minha cervejinha. Mas a bebida alcoólica, na visão dessas pessoas, não é uma droga. Não teria problema. Exatamente. E nós não sabemos quem são os filhos que estão encarnados dentro do nosso lar. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item que trata dos laços consanguíneos e espirituais, está escrito lá o seguinte: que os laços consanguíneos não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele simplesmente forneceu-lhe o envoltório corporal, mas é o responsável pelo seu desenvolvimento moral e intelectual. Ou seja, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então nós não sabemos quem é o espírito que está reencarnado dentro do nosso lar. Então o papel da família no sentido de prevenção é de proibir a presença da bebida alcoólica e do cigarro dentro do lar. Dando um bom exemplo. Quando se tem uma relação pacífica de entendimento com relação à questão da reencarnação, é mais fácil se admitir essa possibilidade, né? É um espírito que não saiu da mão de Deus ali naquele momento. Ele tem um histórico, né? E como você disse, a gente não sabe que histórico é esse. De repente, aquilo que é tolerância para nós, que é plenamente suportável, o indivíduo que está do nosso lado como filho, veio às vezes de um processo sério de toxicomania, né? Numa encarnação passada, e está agora tendo a oportunidade de novo dentro de casa, tem contato com esse tipo de coisa, né? Dessa situação. É muito comum, né? Tanto no consultório quanto no trabalho espírita, nós ouvirmos, né, os adolescentes dizendo o seguinte: se o meu pai ele faz uso da substância dele, por que eu não posso fazer uso da minha? Qual é a diferença? A diferença é que a dele é liberada e a minha ainda é proibida. Mas todas duas são drogas. Se ele usa, eu também posso usar. Muito bem, nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre drogas, por que não entrar nessa? Enio, quais são os tipos de tratamento médicos que existem para a dependência química? Na realidade, o tratamento, ele tem que ser um tratamento interdisciplinar, né? O tratamento, ele não pode ficar focado só na questão biológica. Do ponto de vista médico, o tratamento ele é mais farmacológico, né? E também utilizando de internações em algumas clínicas psiquiátricas e comunidades terapêuticas. Mas tem que envolver o processo psicoterapêutico, né? Que com o psicólogo, o acompanhamento com assistente social, enfim, é um tratamento interdisciplinar. Eu penso, acho que deve ser uma preocupação das pessoas que passam por essa situação, é a angústia do tempo. Quanto tempo leva ou levaria um tratamento nessas condições? Olha, vai depender ou tem uma média? Depende muito. Quando é uma clínica, né, como nós temos aqui em Goiânia, o tratamento ele dura em torno de 28 a 45 dias. Tá? Pode chegar a 28 ou 45 dias. Em comunidades terapêuticas, o tratamento ele dura 9 meses. Agora, para o dependente químico, o tratamento ele dura o resto da vida. Tá? Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença que não tem cura. Então, o indivíduo, uma vez diagnosticado como dependente, ele vai passar o resto da vida dele cuidando para que ele não tenha recaídas. Não pode descuidar, né? Exatamente. Muito bem, nós vamos para a nossa matéria e nós fizemos a pergunta para diversas pessoas. Drogas, por que não entrar nessa? Vamos ver o que eles falaram, o que eles responderam. Drogas, por que não entrar nessa? 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 A vida é maravilhosa. Viver com lucidez, com liberdade, buscar a felicidade, é isso que Deus nos propicia a todo instante. Eu acho que as drogas são um caminho sem volta, é uma coisa que o jovem faz ou qualquer pessoa faz para experimentar. Sempre acha que é uma primeira vez e que vai conseguir parar a hora que conseguir, que vai conseguir a hora que quiser, mas não é assim. Muitas vezes vicia e você vai querendo sempre mais, sempre uma experiência nova e isso realmente não traz felicidade. A vida material, ela é muito curta e ela é muito bacana e pode ser porta de felicidade se a gente souber vencer os nossos medos, as nossas angústias, encarar a realidade, não buscando a fuga através das drogas. Eu acho que seria algo assim, fugir, os jovens tentam fugir da realidade, né? Mas drogas também é fugir, quem usa drogas está fugindo da família, tá distanciando da família, pode perder amigos, pode perder muitas coisas. Por que não entrar nas drogas? Porque seria um caminho sem volta, onde você perde suas amizades, perde a oportunidade de ser feliz com outras coisas. Porque as drogas pode te dar instantaneamente uma felicidade irreal, uma ilusão, te proporciona aquela ilusão instantânea, mas que depois, posteriormente, transforma a sua vida em nada. Você perde o seu rumo, você não sabe o que fazer e tudo aquilo que você passou, você acabou perdendo, foi tudo uma ilusão e você se encontra ali no meio de nada, sem amigos, sem retrospectiva do que foi a sua vida. Então, por isso, não devemos entrar nas drogas. Você entra nas drogas, perde tudo. Tudo. Os familiares perdem confiança. Então nós temos na Casa Espírita oportunidade bacana através da Mocidade Espírita, formando um grupo de amigos por excelência que procuram bem. Nós temos dentro da nossa família a oportunidade de crescermos, que são os companheiros que Deus nos oferece para essa jornada. Tendo problemas, nós temos dentro da Casa Espírita o tratamento espiritual. Vamos viver com alegria, com felicidade, sem drogas. Drogas, não. Seja diferente, drogas, não. Seja diferente, drogas, não. Acho que é isso aí. Muito bem. É importante a gente ver o depoimento espontâneo das pessoas, né, a respeito do assunto.
Mas nos ocorre uma questão agora, Enio. A família sente muito. Aliás, quem se preocupa, quem ama, sente, chora junto, né, com a pessoa quando tem um problema dessa magnitude. O tratamento, a família tem que participar também? Como que é tratado, né, nesse contexto aí, a família? É interessante, Renato, porque os estudos revelam, né? Porque normalmente a família, quando tem um problema desse, todo mundo foca as atenções no indivíduo, no usuário da droga, entendendo que ele é realmente o grande problema dentro da família. Mas os estudos têm revelado para a gente que o dependente químico, na maioria das vezes, ele é um sintoma de uma família disfuncional, né? Então a família, ela tem uma grande responsabilidade, desde o ponto em que leva o indivíduo a usar a droga em função do desequilíbrio dentro do sistema, e uma grande responsabilidade para tirar o indivíduo também do uso das drogas, porque à medida que a pessoa vai caminhando na dependência, vai se desenvolvendo um transtorno comportamental no grupo familiar que a gente chama de codependência, né? A codependência, que é esse transtorno da família quando se tem o usuário, nós entendemos que ele é até mais grave do que o próprio uso da substância. A família sofre muito mais do que o usuário de drogas. Então, a família deve buscar um tratamento, não somente transferindo a responsabilidade do problema para o usuário, mas a família também buscar o tratamento para se livrar da codependência e fazer uma nova configuração de relacionamento dentro do sistema, ressignificar as experiências e seguir um caminho novo. Porque o que se percebe é que, na verdade, o consumo, o uso da droga é uma consequência, né? Está dando um sinal que tem um problema ali. Aí ele sai, é uma alternativa que, sem dúvida nenhuma, não é a melhor, mas é a saída que, às vezes, muitas pessoas encontram, né, para resolver uma frustração, um desvio familiar, um compromisso frustrado, né? E como que a instituição, no caso a sua, consegue identificar o problema? Olha, nós trabalhamos com dependentes químicos desde 1997, né? A Associação Espírita Haja com Jesus. As famílias normalmente nos procuram e às vezes ficam ali 1 ano, 2 anos frequentando o trabalho e somente depois de 2 anos, chega até 3 anos, que o dependente químico vai também para o nosso trabalho, tá? Mas o dependente químico, ele só procura a ajuda a partir do momento que a família muda o comportamento dela. Porque quando a família não tem uma ajuda especializada, a família age muito como facilitadores do problema, entendendo que conseguem ajudar dessa forma, mas estão cada vez mais empurrando aquele indivíduo para o fundo do poço. Então nós tratamos a família e a família recuperada consegue, com as suas novas atitudes, trazer o dependente químico para buscar ajuda na casa espírita. Não só criar uma redoma em torno do dependente, porque isolar ele também não vai ser solução total, e nem também abandoná-lo, né, à própria sorte, né? Tem que haver aí um intercâmbio de ações para que a solução chegue, né? Exatamente. Porque tem solução, né? Tem solução. Como disse, né? As drogas é um caminho sem volta. Não, não é. Essa é uma técnica de prevenção amedrontadora. Tem volta, mas o preço é muito alto. Nós gostaríamos de agradecer a presença do nosso irmão Enio, que trouxe para nós informações relevantes acerca deste assunto, e convidar vocês a terem acesso ao nosso site www.ocentroespirita.com para tomarem contato com este tema e outros assuntos importantes, relevantes para o nosso dia a dia. Fiquem com Deus.